Sejam bem-vindos à nossa aula de número 12. Como é que vocês estão, primeiro ano? Estão bem? Passaram bem a última semana? Fizeram todas as atividades das outras aulas? Eu espero que sim. Vamos separar o nosso material? Vamos lá. Hoje é só o caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu vou dar um tempinho para vocês, eu já volto. Muito bem, separaram aí? Então vamos lá. Vamos marcar no caderno a nossa data de hoje, a aula que nós estamos, a aula 12, e o ER de ensino religioso. Capriche nessa letra, hein, pessoal? Já volto.
hoje nós vamos continuar a falar sobre as regras de ouro. Vocês lembram que na nossa última aula nós falamos sobre 2 regras de ouro de 2 matrizes religiosas. Quais foram? Vocês lembram? Vamos lembrar junto? Olha lá. A primeira que nós vimos foi a afro, que dizia assim: sou o que sou pelo que nós somos. E nós ouvimos essa regra de ouro como a história do Ubuntu. Vocês lembram disso? Muito bem. Nós conversamos também sobre a regra de ouro da religião budista. Qual era? Era uma regra bem grande, lembram? Que a gente até teve dificuldade para ler? Vamos ler de novo então juntos? Não faças aos outros aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. Muito bem, nós assistimos um filminho, lembram que falava da história de Buda conversando com outro homem que fez mal para ele e ele não devolveu o mal com o mal, né? Hoje nós vamos conhecer outras 2 regras de ouro. Como a gente sempre conversa, nós falamos sobre 4 matrizes. Professora, por que você sempre fala em 4 matrizes? Eu acho que eu nunca conversei isso com vocês, né? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos que pensar que no Brasil chegaram vários povos, não é mesmo? E cada povo que foi chegando no Brasil trouxe, além da sua língua, que é a língua que a pessoa fala naquele país, ela trouxe a sua religião, os seus costumes, né, a sua cultura. E quando eles chegaram no Brasil, a religião foi se misturando aqui com a nossa. E para que nós estudemos todas as religiões que passaram, ou pelo menos algumas religiões que passam pelo Brasil ou que existem no Brasil, nós costumamos dividir ela por matrizes. Aí a gente fala em matriz oriental, que veio do Oriente. Nós pensamos em matriz ocidental, que é do Ocidente. Nós trabalhamos com a matriz afro, que vem da região lá do continente africano, e a matriz indígena, que fala dos povos indígenas. Então, por isso que a gente sempre fala em 4 matrizes. A gente já trabalhou 2, hoje nós vamos trabalhar mais 2, ok? Nós vamos começar então pela matriz ocidental hoje. E para falar um pouco dessa regra de ouro da matriz ocidental, eu convidei uma amiga para fazer um vídeo para vocês. Ficou muito legal, espero que vocês gostem. Eu já quero agradecer a professora Ana por ter feito esse vídeo para nós. Vamos assistir então a parábola do bom samaritano? Eu já volto. Descendo para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada havia um sacerdote que ignorou o pobre homem, bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita, tomara que ele ajude o homem, ou não também o ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Então passou um bom samaritano que enfaixou-lhe as feridas. Do homem teve compaixão, com amor levou-o a um lugar seguro, pagou todas as suas despesas, tratou como a um irmão. Faço o mesmo a meu próximo como a ti mesmo. Faço o mesmo a meu próximo como a ti mesmo. Faço o mesmo a meu próximo como a ti mesmo.
faço o mesmo a meu próximo como a ti mesmo. Gostaram? Ficou muito legal esse vídeo, né, do bom samaritano. Alguém já tinha ouvido falar nessa história? Essa parábola é uma história bem famosa entre os cristãos, em que uma pessoa estava precisando de ajuda e que algumas pessoas passaram por ele e não o ajudaram. E um bom samaritano chegou e ajudou. Se você já conhece essa história, que legal! E se você ainda não conhecia e nunca tinha ouvido falar, olha lá, acabou de conhecer. Qual será a regra de ouro que está nessa música que nós ouvimos? Vocês imaginam? Eu acho que inclusive falou no final da música. Quem prestou atenção? Vamos confirmar se é isso que você pensou? Olha lá nossa regra de ouro. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma das regras de ouro da matriz ocidental. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento que você for pensar em alguma coisa para outra pessoa, você tem que pensar se você queria se aquilo era para você. Por exemplo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como nós vimos ali na musiquinha, né? Se fosse você que estivesse machucado, tivesse sido assaltado como aquele homem foi, você gostaria de ser ajudado? Com certeza, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar que amar o próximo como a ti mesmo. Que você faz pelas pessoas o que você gostaria que fizesse por você. É isso que diz na matriz ocidental. Você já viveu uma situação assim? Em algum momento que você estivesse passando por alguma coisa ou outra pessoa passando por um problema e você pensou assim, eu vou ajudar essa pessoa porque se fosse comigo eu gostaria que alguém me ajudasse. Isso é como se a gente estivesse colocando em prática essa regra de ouro da matriz ocidental. Legal, né? Gostaram de conhecer essa? Então agora nós vamos conhecer através de uma história. Olha lá o nome da nossa história de hoje. Terra Sem Males. Terra Sem Males foi escrita pelo Luiz Galdino. Vocês sabiam que eu fui pesquisar quando eu peguei essa leitura? E vocês sabem que os livros eles são publicados em alguma época da vida dos anos, né? Por exemplo, eu nasci em 1984. Não faz a conta. Ai, ai, ai. Então, eu nasci em 1984. Quando eu fui olhar esse livro que eu queria trabalhar com vocês, eu descobri que ele foi publicado quando eu tinha 1 aninho. Olha que legal! A gente pode pensar que, por exemplo, obras que foram publicadas há algum tempo, a gente continua lendo, porque normalmente a literatura não passa por esse problema de tempo, né? Tem coisas que foram escritas há muitos anos e que a gente pode ler hoje em dia que fazem sentido, assim como essa história que nós vamos ouvir agora. Então prestem atenção aí na tela que eu vou ler para vocês. Vamos lá? A avó diz: terra dos antepassados era bonita, a mais bonita de todas. O pai remeda: Jaguar pisava leve para não acordar os espíritos da floresta. Eu não digo. Conheço as árvores da floresta e os bichos que viu nela. Conheço as estrelas todas e suas histórias. Não vi a terra desse meu pai. Não conheci a terra do meu avô. Sou ainda curumim. Então fico achando que esta é a terra mais bonita que Tupaná criou. Homem branco veio e disse: tem que mudar. Eu só escuto, porque ainda sou um curumim. E a avó diz: o povo está fraco, porque deixou a terra dos antepassados. Agora não vai mais existir povo indígena. E o pai remendou: homem branco derrubou a floresta, sujou os rios e envenenou os peixes. O jaguar não pisa mais leve, espantou os espíritos da floresta. O avô quer voltar para a terra de antes. Lá, a natureza fala com os homens. Os chefes são bravos e os pajés são poderosos. O pai se lembra. Veio o homem branco e os chefes nada puderam fazer. De nada valeram as mágicas dos pajés contra as doenças que derrubaram os mais fortes. Os avós abandonaram as terras e Tupaná abandonou o povo.
Agora, indígena está igual branco. Come muito, veste roupa de branco e fala como branco. E a vovó diz: está ficando tudo muito diferente do que foi. E o pai remenda: se indígena perde terra, fica perdido. Assim ficou o povo. A Cauã está cantando. E os espíritos estão dizendo: indígenas vão acabar. O avô diz que não vem. Vai voltar para a terra de antes, na Serra da Cajaíba. E o pai concorda. A terra sem males existe, além da grande água. Lá não tem fome, nem doença, nem homem branco. Eu não digo, mas penso. Não há envio maranhei. Não existe terra sem males para quem abandonou a própria terra. O avô vai virar estrela, o pai também, e todos, até não existir mais indígena. Homem branco veio e disse: tem de mudar. O avô olha a outra margem, o pai fixa o horizonte passado. Eu não digo nada, sou ainda curumim. Deixo aqui meu coração e levo saudade somente da terra mais bonita que eu conheci. Olha só, essa história que foi escrita há tanto tempo, não parece um pouco com o que a gente vê hoje em dia? O que é Curumim, vocês sabem? Esse personagem que apareceu nessa história? Curumim é a maneira que os indígenas chamam as crianças. Quando ele disse na história, eu ainda sou Curumim, é porque ele disse que ele ainda é criança. E que as crianças às vezes não conheceram isso que o avô e o pai estavam falando lá na história. Mas qual será que é a regra de ouro que está aparecendo nessa história? Vamos ver? Todas as coisas estão ligadas e por isso devemos amar e respeitar todas as formas de vida. Então, como nós vimos na história, tudo que está ao nosso redor, para os indígenas, faz parte da vida. A natureza, as pessoas, os animais, tudo está interligado. Então, se a natureza não vai bem, as pessoas também não vão bem, os animais também não vão bem. De alguma maneira, isso influencia na nossa vida. Então, como lá na história, o Curumim disse que ele não sabe o que aconteceu. Porque vocês, que são crianças agora, quando eu digo, por exemplo, o pai ou alguém adulto, a gente passa por um lugar, isso acontece muito, né? Quando a gente vai viajar, assim, com o pai, com a mãe, com a família. E aí a gente passa por um lugar e os adultos dizem assim: ai, quando eu era criança, aqui não tinha nada. Ah, quando eu era criança, aqui só tinha mato. E aí você que nunca viu esse lugar, sempre que você passou tinha prédio, tinha casa, você pensa assim: mas como será que tinha árvores aqui, se tem tanto prédio? Né? Porque quando a gente não conhece esse lugar, o que a gente está vendo para nós está bom. Então, na história, eles estão lamentando ou pensando nesse lugar que um dia eles conheceram, que foi essa natureza, que o homem branco não tinha chego. E aí eles estão lamentando, não é mesmo? Então, hoje nós conhecemos outras duas regras de ouro da matriz ocidental e da matriz indígena. Vamos retomar, então, juntos as 4 que nós conhecemos hoje? Olhem lá. Sou o que sou pelo que nós somos, que é da matriz africana. Da matriz oriental, vamos lá. Não faças aos outros aquilo que se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor, que é da matriz oriental. Da matriz ocidental, amai o teu próximo como a ti mesmo. E dos indígenas que nós acabamos de ver, todas as coisas estão ligadas e por isso devemos amar e respeitar todas as formas de vida. Tudo bem? Então, agora eu quero que vocês pensem aqui comigo, porque daí nós já vamos para a nossa atividade, por isso eu quero que vocês pensem junto comigo. Eu vou pedir na atividade que vocês pensem em algum momento da vida que vocês tiveram um evento ou uma ocasião que parecesse com essas regras de ouro. Então, eu já dei alguns exemplos na aula passada e nessa aula eu vou pedir para que vocês pensem com carinho. Mesmo que você não seja da religião,
Em algum momento da vida, a gente já passou por alguma coisa parecida como essa. Porque vocês lembram que na aula passada eu falei em regras? Por quê? Lembra que eu falei que tem as 4 matrizes, não é mesmo? Mas, professora, eu não frequento nenhuma igreja. Mas, professora, eu não acredito em nada dessas coisas que você falou aí. Tudo bem. Lembra que nós falamos que a aula de ensino religioso nos ensina a ter respeito? Isso mesmo. Então, o respeito é pelas pessoas que têm religião e pelas pessoas que não têm. Porque todo mundo tem o direito de ter ou não uma religião, não é mesmo? E aí, as pessoas que não têm religião, elas não seguem essas regras? E aí? Sim ou não? O que você acha? Eu vou te contar. Na verdade, todos nós estamos obedecendo regras. Lembra que eu falei das regras de trânsito? Ah, tem uma placa de não estacione. Se você estacionar naquele lugar, o que pode acontecer? Levar uma multa, muito bem. E se você é da religião, se você é da matriz afro e você estacionar nesse mesmo lugar e não pode estacionar, você vai levar uma multa? Sim. Se você for da matriz oriental e estacionar no mesmo lugar que não pode, vai levar uma multa? Sim. Se você for da matriz ocidental e estacionar naquele mesmo lugar, vai levar uma multa? Sim. E se for da matriz indígena e estacionar naquele lugar, você vai levar uma multa. Então, as regras, elas são feitas para todos. Como eu falei na aula passada, as regras dentro da religião, elas podem ser um pouco diferentes. Mas não é porque uma pessoa não tem religião ou não frequenta um lugar sagrado que ela não precisa respeitar as regras. Porque as regras são para convivência. Lembram das nossas primeiras aulas que nós falamos de convivência? Que as regras existem para que a gente possa conviver melhor entre as pessoas. Porque imagine esse tanto de gente que tem no mundo, só em Curitiba, ou só na sua sala de aula, ou só na sua casa, se não tivesse regra, hora para ir, hora para voltar, onde pôr o sapato, onde deixar o sapato, onde pôr a roupa para lavar, onde não pôr, imagina como é que ia virar, não é mesmo? Então a gente tem que ter regras para ter a melhor convivência. Lembram? Nós já conversamos sobre isso. Então o que eu quero que vocês façam na atividade? Vamos ver lá. Represente, em forma de desenho, um momento em que vocês aplicaram alguma das regras de ouro no seu dia a dia. Então tem lá o espaço para vocês fazerem da afro, oriental, ocidental e indígena. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar de que forma que em algum momento na vida vocês já aplicaram aquela regra. Se a gente for pensar nas regras, vamos voltar lá, olha lá no slide anterior. Se nós formos pensar nessas regras, todas elas estão no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos olhar lá na regra afro. Sou o que sou pelo que nós somos. Lembra que eu falei, um exemplo que eu dei foi agora por conta do coronavírus, o uso da máscara? Então, se eu uso máscara, eu estou me protegendo e protegendo quem está ao meu redor. Se eu sei que dá vontade de abraçar as pessoas, de apertar, não dá vontade, eu sinto muita saudade de abraçar, muita. Mas não pode, né? Porque nós estamos em meio a uma pandemia. Então, se eu não abraço, eu estou me protegendo e protegendo as outras pessoas. Vamos ver lá da oriental, vamos pensar em alguma coisa que já tenha acontecido ou que a gente possa colocar como exemplo. Não faça aos outros aquilo que se a você fosse feito, causaria dor. Vamos pensar na história do apelido. Lembram? Se a gente colocar apelido nas pessoas, a pessoa pode sentir dor, a pessoa pode ficar magoada. Lembra até apelidos que a gente acha que é legal, né? A gente fala assim, ai, mas professora, eu gosto de chamar o meu amigo Carlos Eduardo de Cadu. Mas e se ele não gosta? Ah, professora, mas a minha intenção é boa, o nome dele é Carlos Eduardo, até eu chamar de Carlos Eduardo demora muito. Acho mais fácil chamar de Cadu. Mas nós temos que pensar que ele pode não gostar, e isso é um direito dele. Então, esse é um exemplo de pensar nas pessoas, o que a gente não quer para nós, que não faça para ele. Vamos pensar no amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente pode pensar em momentos que você já recebeu ajuda, ou em momentos que você já deu ajuda e que você pensou assim, nossa, se fosse comigo eu ia gostar que fizesse isso. Ah, deixa eu pensar em alguma coisa. Você está jogando bola, e aí, foi sem querer, você deu um bicudão na bola, e a bola deu no rosto do amigo. Você não tinha intenção, mas machucou. E aí seu amigo ficou chorando lá, com o nariz saindo sangue, porque bateu muito forte. E você foi lá e disse assim, amigo, quer ajuda? Eu vou te levar lá na sala da diretora.
Se fosse você que tivesse levado a bolada no rosto, você ia gostar que alguém fosse se oferecer para te levar lá na sala da diretora? Porque você tá chorando, tá com muita dor? Não ia gostar, não é mesmo? Então é se colocar no lugar do outro, é pensar que você gostaria que fizesse para você, você faz pelas pessoas, certo? Isso é a regra ocidental. E da indígena, todas as coisas estão ligadas e por isso devemos amar e respeitar todas as formas de vida. Vamos pensar em quem tem animalzinho. Por exemplo, eu tenho um cachorro, eu adoro meu cachorro, ele é meu filhotão. E só porque ele é um cachorro, né, ele não é um ser humano como nós, mas ele é um animal. E só porque ele não é ser humano como eu, porque ele é um animal, eu vou maltratá-lo? Ele é uma forma de vida. Ah, professora, eu vi uma plantinha e eu arranquei a plantinha. Não precisa arrancar a plantinha, porque ela também é uma forma de vida, ela também está ali crescendo, precisa de água, de alimento, né? Então, se a gente for pensar nessa regra de ouro, é respeitar tudo que está ao nosso redor. Em que momento você já fez isso? Você pode ter ajudado, às vezes, um cachorrinho, pode ter ajudado um animalzinho, pode não ter arrancado uma flor que você tinha muita vontade de levar para a professora, mas aí você pensou assim, eu não vou arrancar porque ela é uma forma de vida, certo? Conseguiram entender mais ou menos? Então vamos repetir o que tem que fazer lá na atividade, olhem lá. Represente, em forma de desenho, um momento que você aplicou alguma das regras de ouro no seu dia a dia. E aí você vai pensar em cada regra de ouro e fazer um desenho bem caprichado, certo? Eu vou dar um tempo bem legal para vocês e eu já volto.
E aí, conseguiram fazer? Conseguiram pensar em todos os momentos que nós já aplicamos essas regras de ouro? Porque lembra o que eu falei, não é porque você não é da religião ou que você não tenha religião que a gente vive fora das regras, não é mesmo? Todas essas regras que nós vimos na nossa aula passada e na aula de hoje, a gente pode aplicar no dia a dia, não é mesmo? Isso aí. Então, agora eu quero me despedir de vocês. Na próxima aula eu tenho uma surpresa. Por quê? Eu sei que vocês vão fazer desenhos maravilhosos, lindos de viver e vão me mandar. Eu sei disso. Eu fico esperando que vocês me mandem um desenho. E aí eu vou mostrar de uma maneira diferente. Mas é surpresa. E surpresa a gente não conta, surpresa a gente espera. E aí, vocês vão ficar esperando a surpresa? Eu espero que sim. Então não esqueçam das nossas regrinhas. Lava bem a sua mão. Usa máscara, sem briga para usar máscara e, se puder, fique em casa, viu, pessoal? Porque a gente tem que se cuidar, nós e vocês aí. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Ó, um beijão à distância e até lá!